Bom, a história que vou te contar não é uma lenda antiga perdida nos anos. Isso aconteceu com o meu amigo Carlos não faz muito tempo, lá para as bandas do Colorado. Ele era um daqueles sujeitos que gostava de caçar, de explorar a natureza. E também era, digamos, bem charmoso, e fazia uso desse charme com todas as mulheres que conhecia. Naquela época, Carlos estava saindo com várias mulheres ao mesmo tempo, sem se importar muito com os sentimentos de nenhuma delas. Algumas até o acusavam de promíscuo, mas ele sempre ria e dizia que a vida era curta demais para ficar preso a uma pessoa só. Seus amigos já tinham avisado sobre o tipo de fama que ele estava criando para si, mas ele não parecia ligar muito. Pois bem, chegou um final de semana em que ele decidiu fazer uma dessas caçadas noturnas. Ele dizia que caçar à noite era como um ritual, que a floresta parecia ter uma energia diferente, mais forte. E foi nessa floresta, durante uma noite sem lua, que ele viu algo que mudaria a vida dele para sempre. Carlos estava sozinho, andando por uma trilha coberta de folhas secas, quando, de repente, sentiu uma presença. No início, ele achou que era apenas um cervo, mas quando olhou com mais atenção, viu uma figura feminina ao longe. Ela era linda, de uma beleza diferente, algo etéreo, sabe? Tinha olhos brilhantes, uma pele pálida que parecia refletir a pouca luz das estrelas. Ela olhou para ele e sorriu. Sem dizer nada, deu meia volta e se afastou devagar, sumindo entre as árvores. Carlos, obviamente, foi atrás dela. Havia algo hipnotizante naquela mulher. Ele não conseguia tirar os olhos dela, mesmo quando ela se movia rapidamente, ora parecendo uma moça, ora parecendo se transformar em um cervo com chifres longos e olhos escuros. Em alguns momentos, ele até se questionava se estava vendo direito, mas a figura voltava a ser a mulher, a cada vez mais distante. Ele a seguiu por horas, tentando alcançá-la. E quanto mais caminhava, mais densa a floresta parecia ficar. A lua estava encoberta, a noite ficava fria, e o chão parecia inclinado, como se ele estivesse subindo uma colina sem fim. Quando finalmente parou para descansar, se deu conta de que estava perdido. Tentou voltar, mas cada trilha parecia igual à outra. Ele sentia como se estivesse andando em círculos. E foi então que começou a sentir uma presença ao redor. A princípio, ele achou que era apenas o cansaço, mas depois começou a ouvir passos. A cada movimento seu, os passos ecoavam, e ele sabia que não estava sozinho. Lembrou-se da lenda da mulher veado, algo que ouvirá dos avós quando era criança. Diziam que ela era uma criatura das florestas, um espírito vingativo que castigava aqueles que viviam de maneira desrespeitosa com os outros, especialmente homens infiéis e depravados. Carlos tentou manter a calma, mas logo viu uma sombra movendo-se entre as árvores. Aquela mesma mulher, agora, no entanto, seu rosto estava diferente, mais sombrio, com olhos negros e vazios. Seus pés já não eram de humano. Eram cascos de um cervo, e ela não se movia mais suavemente, mas sim com uma postura ameaçadora. Ele tentou se desculpar, embora não soubesse exatamente pelo que. Ela apenas olhou para ele e sorriu. Aquele sorriso gélido e sinistro. E então ela começou a andar em círculos ao seu redor, batendo com os cascos no chão de maneira ritmada, cada pisada ecoando mais forte. A certa altura, Carlos caiu de joelhos, sem forças para reagir. E enquanto ela caminhava, seus cascos batiam com tanta força que ele sentia o solo vibrar sob si. Quando ele já não aguentava mais e fechou os olhos, só se ouviu o som pesado de seus cascos atingindo seu corpo. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas encontraram Carlos na floresta alguns dias depois. Ele estava vivo, mas seu espírito parecia quebrado. Nunca mais falou sobre aquela noite, e nunca mais caçou ou foi atrás de mulheres como antes. Alguns dizem que ele viu a própria morte na forma daquela mulher. Outros acreditam que ele foi punido, marcado para sempre pela mulher veado. E desde então, ele nunca mais foi o mesmo.